E hoje eu vou falar mais uma vez sobre a figura mais patética da política nacional, que é Nicolas Ferreira, aquele que vive de criar polêmicas em torno de si mesmo para jamais sumir da mídia. Mas tem mais coisa aí, principalmente agora que ele entrou nessa treta com o blogueiro de direita, Alan dos Santos, que por sinal está foragido e fica aí fazendo postagem na internet provocando aqueles que deveriam ser os seus aliados, né? Eles mesmos estão brigando entre si, porque afinal até Alan dos Santos percebeu que Nicolas está indo longe demais sem ser caçado. A história foi a seguinte: Nicolas Ferreira, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, postou um meme sugerindo que o presidente Lula fosse sequestrado. Sim, sequestrado é a palavra, não é capturado. Ele sugeriu aí através de um meme que o presidente Lula fosse sequestrado por Donald Trump. Imagina a gravidade disso, para o cara postar isso na internet assim, gratuitamente. É muita crença na impunidade, né? Então, o que aconteceu foi que o Alan dos Santos disse que o Nicolas precisa estar sempre puxando o saco do Estado para conseguir se sustentar, chamou ele de mendigo de Pix, porque ele chegou a pedir Pix pro eleitorado aí, e agora o Nicolas responde, né, com um textão, sem nenhum valor argumentativo, apenas provocações, que é o que eles fazem, né, o que essa geração de direita jovem, que a gente vai falar aqui, tem feito. E a gente muitas vezes não tem prestado atenção nisso, né? Porque são tantos absurdos que acho que a esquerda ela ainda não conseguiu fazer esse compilado, não conseguiu ainda entender que isso é um sintoma geracional e não uma coisa individual. Nicolas Ferreira existe, como Arthur Duval existe, como Kim Kataguiri existe, e são ali daquela mesma panelinha, de uma juventude sem nenhuma retórica, de uma juventude que, né, de direita que fala mesmo por meme, que depende das redes sociais. A gente vai falar tudo isso aqui, mas primeiro vamos ler a resposta do Nicolas Ferreira, que adorou, achou um prato cheio, né? Ter aí sido criticado pelo Alan dos Santos, para que ele pudesse, é claro, chamar atenção mais uma vez nas redes sociais. Olha aí o que ele escreveu. Veja que Alan não postou o vídeo, mas uma frase sem contexto para fazer o que ele sempre faz, mentir. Ok, até aí não tenho coragem de discordar, não. Minha fala é clara. Queremos que um dia sejamos soberanos igual aos Estados Unidos. Olha aí a síndrome de vira-lata aparecendo logo no iniciozinho do texto, né? Que não precisemos de nenhuma intervenção, seja de esquerda ou direita. Disse ele que apoiou um golpe de Estado do seu candidato, o Bolsolixo. Até lá, acredito na força do povo, que inclusive não parou de lutar também na Venezuela, como Maria Corina, Oscar Pérez e tantos outros anônimos. Nossa, ele aqui tá fingindo que leu, né? O que ele quer dizer com isso? Que devemos ignorar a mobilização do povo e depositar toda a confiança na força externa de forma cega? Eu não acredito nisso. Mas na falta de ter argumentos para atacar... Olha quem fala de gente sem argumento, meu Deus do céu. Mas na falta de ter argumentos para atacar, precisa usar frase para manchar quem é admirado por milhões. De milhões essa autoestima aí sua, mano. Ninguém te adora e nem te odeia, assim. Você é simplesmente ridículo. A gente só veio constatar isso aqui, tá bom? Você continua um bosta, Alan. De fato, um bosta ele, um bosta quem falou. E todos bostas nessa juventude de direita que vem assim fazendo um show de sensacionalismo, provocação, indiretinha, que é uma galera que usa a política como performance. Então, não existe retórica adequada, não existem argumentos robustos, não se trabalha sequer com fatos. Eles trabalham com memes, né? Dependem das redes sociais, inclusive para atuam mais nas redes sociais do que no próprio Congresso, né? Na verdade, Nicolas nunca fez nada por esse país, a não ser se envolver em escândalos. A densidade teórica deplorável. Se você tenta aprofundar um pouquinho só com ele, você não vai conseguir. Tenta. E o pior, um discurso reativo e sem argumentos. E é claro, essa estética jovial, né, mas que exala um conservadorismo, assim, inconfundível, né? Eles fingem aí que são rebeldes, né, muitas vezes rebeldes sem causa, mas eles são, na verdade, o que há de pior no conservadorismo, que é o que convence as pessoas de que a juventude não pode ser conservadora, e ela pode. Nicolas é uma prova disso, não só ele, né? Essa turminha toda aí, filhos e filhas do MBL, inclusive, posso citar vários aqui, o Kim Kataguiri, que se tornou, inclusive, um símbolo do MBL e dessa juventude desqualificada de direita. Tem o Fernando Holliday, que lutava a favor do racismo que o vitimizava, né? Que lutava contra as cotas, aí sendo negro, inteligência divina. Teve Arthur Duval também, que é dessa mesma galera, todo mundo farinha do mesmo saco. Arthur Duval foi aquele lá que, em meio a tantos escândalos, o que eu mais me recordo foi o escândalo dos áudios que vazaram sobre as mulheres ucranianas, que eu não quero nem reproduzir, tá? Eu vou deixar até aí na tela para vocês
enfim, tirarem a conclusão de vocês. É uma história antiga, mas eu sempre trago em toda oportunidade, porque é simplesmente inaceitável. Então, o que eu acho importante falar e o que eu acho importante a esquerda perceber é o perigo dessa juventude que se auto-intitula nova geração da política brasileira e que, na verdade, não tem qualquer estrutura sequer para falar sobre política, e é por isso que eles dependem das redes sociais. Então, dizer que esse cara precisa ser cassado, assim, é chover no molhado, né? Inclusive, foram apresentados diversos pedidos de cassação aí, tanto para a Procuradoria-Geral da República, quanto para o Ministério Público Federal. Então, a batata dele continuação tá demorando demais para esse homem sofrer as consequências do que ele faz, mas ele pede, né? Ele implora, assim, tem os prints. Aí, depois da repercussão negativa, né, vem o lindo dizer, não, é meme. É meme, ó, querido, não insulte a nossa inteligência, tá bom? Nem seus aliados gostaram do seu insulto à inteligência deles. Não, não é meme. Você quis dizer que, de fato, o presidente Trump deveria sequestrar o presidente Lula para que os criminosos pagassem pelos seus crimes. Não dá pra gente admitir que a pessoa sugira o sequestro do presidente da República e diga que isso era só brincadeirinha. Ah, é meme, eu tava brincando. Não, não era. Inclusive porque você, Nicolas, já apoiou a intervenção externa para que os políticos brasileiros pagassem pelos seus crimes. Quer dizer, Bozo já está pagando pelos crimes dele, então não estão precisando de nada não, viu? Obrigada aí pela preocupação. E esse é o modus operandi de Nicolas Ferreira, de todos esses jovens de direita, né, que não têm a menor estrutura para discutirem pautas políticas densas e reais, e que por isso vivem de provocar os outros, de criar polêmicas em torno deles mesmos, para que eles não saiam da mídia, né? Eles vivem de provocar, na verdade, emoção no seu público idiotizado e não pensamento político. Porque pensamento político exige leitura. Essa galera nunca lê uma página. Pensamento político exige trabalho de base. Essa galera não faz. Pensamento político exige pautas concretas. E a juventude de direita não tem. É apenas reativa, não existe ação, não existe proposta. E, inclusive, assim, às vezes eu me sinto aliviada por isso, viu? Porque imagine as propostas que sairiam da boca de Nicolas Ferreira. E aí fala que os políticos brasileiros têm que pagar pelos seus crimes. Pergunte para ele quais crimes, ele não vai saber te responder, eu aposto. Então eu acho importante, para além da análise do comportamento de Nicolas Ferreira, que vem sendo aceito em um país como o Brasil, né, assim, eu acho que realmente passou de todos os limites, mas a gente tem que olhar também para esse sintoma geracional, né, porque o Nicolas não está sozinho. Isso é um sintoma geracional que traz aí vários argumentos, né, vários indícios, na verdade, desses filhotes de Olavo de Carvalho. E adoram falar de liberdade de expressão, viu? Adoram. Tudo é liberdade de expressão, não... Aí você dá liberdade de expressão para um cara desse, ele sugere que sequestre o presidente da República. O cara quer liberdade de expressão para ser transfóbico no Congresso, o cara quer liberdade de expressão para ofender as pessoas na internet, o cara quer liberdade de expressão para esse tipo de coisa, né? E macula, inclusive, o conceito de liberdade de expressão que sempre foi nosso, porque sempre foi a esquerda silenciada e a direita que jamais foi silenciada, porque assim... Ditadura de esquerda, ninguém mandou eles calarem a boca. Então, assim, que ditadura é essa, né? Mas estão sempre acusando aí a sociedade, o mundo de silenciá-los. Meu querido, se a gente pudesse de fato silenciar você, a gente já tinha feito isso, porque meu ouvido não é pinico, não. Então, para terminar, para fechar aqui, que eu já falei bastante, eu quero fazer uma análise rápida, uma comparação rápida entre a juventude da direita e a juventude da esquerda, né? Que é que nos difere aí dessa galera que simplesmente é uma nova geração de bolsonaristas aprimorados, talvez, né? Sim, essa é a versão aprimorada, imagina a versão crua. Como é que vive a juventude de direita? Vivem de provocação, dependem de redes sociais, não têm argumentos, não têm pautas próprias e são rebeldes sem causa, porque eles não sabem sequer pelo que eles estão lutando. Eles sabem que eles estão lutando contra a esquerda, mas o que é que isso significa? Também não sabem. Ou seja, é mais pataquada, menos leitura, mais palhaçada, menos discussão política. Assim, um desserviço, é uma geração que a gente precisa realmente, assim, entender qual é o papel dessa juventude de direita numa sociedade como o Brasil, num país como o Brasil. Esse papel, ele tem sido nocivo, né? São patéticos, mas estão conquistando espaço. E isso por si só é preocupante. Já nós, juventude da esquerda, a gente se preocupa com formação política, a gente se preocupa com trabalho de base, a gente tem pautas reais como o racismo, a misoginia,
a transfobia que Nicolas pratica sempre que quer. E, principalmente, nós não precisamos nos envolver em escândalos para fazermos o nosso trabalho. Por quê? Porque a gente sabe o que a gente está fazendo. Quem não sabe o que está fazendo precisa criar polêmica mesmo em torno de si mesmo. Então é isso. O Nicolas, que é visto por nós e pelos próprios aliados, né, a julgar pelo Alan dos Santos, como um moleque, ele precisa agora deixar de ser visto apenas como um moleque para ser visto como que ele é, um criminoso. É crime fazer apologia ao crime nas redes sociais. E não deve ser aceito em um país sério que um moleque peça intervenção externa e sugira, mesmo que por brincadeirinha, o sequestro do presidente da República. Isso é a gota d'água inaceitável. Vejamos aí as cenas dos próximos capítulos e é isso por hoje. Espero que vocês estejam bem e vamos juntos mais uma vez aí até a próxima, no próximo vídeo. Tchau!